Convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. Vamos falar de uma pessoa que entendeu muito bem o que era a graça na sua vida, porque viveu, praticou, ensinou e instruiu. Mesmo diante de todas as circunstâncias contrárias, assim como nossa querida irmã Alba falou, mas ele nunca deixou de se render a Cristo. Que nesta manhã nós possamos estar entendendo isso com mais vigor, com mais alegria, e entender que sem a graça é impossível viver. Eu dei um título para esta mensagem que é: a graça é tudo o que nós precisamos. Para entender justamente tudo isso que a nossa irmã Alba falou, porque eu creio que tem pessoas aqui dentro também que estão passando por alguma situação, mas não perca a tua fé, creia que as portas vão se abrirem para nós, amém? No versículo 1, na minha Bíblia tem o sobretítulo A Visão de Paulo, e outras, a visão e a revelação de Paulo. Mas eu quero me atentar a partir do versículo 7, que fala sobre o espinho na carne. Mas eu não posso deixar de falar do primeiro versículo, de falar de um homem que se orgulhava no capítulo 11 dos seus sofrimentos. Esse é entender verdadeiramente quem é Cristo na vida. Jesus não nos prometeu facilidade, mas Ele nos promete estar conosco em todos os momentos da nossa vida. No versículo 1 ele diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Aqui Paulo fala de visões e revelações que são experiências em que Deus mostra as verdades espirituais que por si mesma a pessoa não consegue descobrir. E ele, mesmo diante de tudo isso, sendo agraciado com todas essas experiências, ele sempre tomou cuidado de não se orgulhar, de se soberbecer, e entender que sempre tudo é para a honra e para a glória do Senhor, que tudo é para Ele, tudo vem dEle. A ponto dele não mencionar isso imediatamente, mas depois de 14 anos. Aqui podemos observar as narrativas que Paulo faz sobre os favores que Deus lhe havia demonstrado e da honra que ele lhe considera, pois sem dúvida alguma ele mesmo é o homem Cristo quem ele está falando. Isso você pode acompanhar aí do versículo 1 ao versículo 6.
Autor desse livro é Paulo. Eu quero te dizer que a fé em Cristo gera uma nova vida, que precisamos ter fé, porque Deus pode trabalhar por meio de nós, não importando quem somos. Deus está no controle de tudo. E Paulo no versículo 2, versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, ou eis que tudo se faz novo, se fez novo. Deus está te chamando nesta manhã para uma novidade de vida. Deus, nesta manhã, está trazendo à existência para as nossas vidas aquilo que não existe. Deus, nesta manhã, quer nos surpreender, assim como surpreendeu a nossa irmã Alba, assim como tem surpreendido muitos de nós. Mas você que entrou nesta manhã, porque a Bíblia diz que nada que fazemos diante do Senhor é em vão, eu creio que você hoje não vai sair daqui vazio, mas vai sair daqui cheio desse poder, desta graça, que constrange e que nos ajuda nos momentos mais difíceis e impossíveis que nós possamos estar passando. No versículo 7 ele diz assim, eu vou ler o 6 para vocês poderem entender. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espírito na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, ou minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está fraco? Então o Senhor hoje vai estar te fortalecendo. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou. Igreja? Pois quando sou fraco, é que sou forte. No versículo 7, não sabemos que doença era, mas a comparação com um espírito no corpo indica que causava muita dor, né? Está doendo? O que você passando está doendo? Mas tenha a tranquilidade, porque o Espírito Santo vai te aliviar esta dor nesta manhã. Porque estamos aqui como igreja e sabemos que Cristo é o nosso socorro bem presente na hora da angústia.
Paulo sabia que havia o perigo de que outros pensassem mais dele do que deveriam por causa das visões e revelações que teve. Entretanto, ele mesmo estava protegido de alta exaltação. Alba bem colocou aqui que não é de nós, e sim dele. Procure ser mais grato. Procure se diminuir mais na presença do Senhor. De alta exaltação, por uma persistente, ou por um persistente. Espinho na carne, ninguém sabe ao certo o que era esse espinho na carne. Em todo caso, isso o incomodava. Está te incomodando? Está doendo? Creia que Jesus é o suficiente para que te livre de toda essa dor, de todo esse sofrimento, de tudo que você possa estar passando. Mas ao invés de remover o espinho, Deus assegura a Paulo que sua graça e sua força seriam suficientes para que ele suportasse aquela situação. Eu quero te dizer que você está no lugar certo, que você veio recorrer à pessoa certa para estar suprindo toda a sua necessidade. O espinho na carne de Paulo destruiu seu orgulho, mantendo dependente do poder divino. Seja sempre dependente de Cristo Jesus, não importa a situação que você esteja passando. Se eu aqui também abrisse alguns testemunhos, eu entendo que verdadeiramente esta graça me alcançou, porque se não fosse ela eu não estaria aqui. Porque se não fosse ela eu não estaria aqui nesta manhã gloriosa, falando do amor desse Deus, desse Jesus que tudo pode, que para ele nada é impossível. Portanto, embora desprezeroso, Paulo considerava o espinho uma ajuda e não um problema. Na vida, às vezes é necessário que passamos por algumas coisas para podermos valorizar aquele que nos valoriza todo o tempo. Aquele que se entregou naquela cruz do Calvário por mim e por você. Aquele que nos amou primeiro e que já levou sobre si todas as nossas dores. Paulo relata o método que Deus usa para mantê-lo humilde e evitar que se exalte acima da medida. E isso lhe diz para contrabalancear o relato que deu anteriormente sobre suas visões e revelações. Quer ter uma vida de sucesso? Quer ter uma vida de aliança com Deus? Seja humilde. Não queira aparecer mais do que o Criador, porque tu és uma criatura. Entende que Ele está no controle de tudo e que sabe de todas as coisas. Só Ele pode fazer tudo na minha vida e na sua vida. Quando os filhos de Deus comunicam suas experiências, deve lembrar-se do que Deus tem feito para mantê-los humildes, assim como o que fez em seu favor para o seu progresso. Deus quer que nós temos, Jesus quer que nós temos uma vida de sucesso.
Deus quer que nós sejamos muito felizes. Deus quer que nós tenhamos uma vida de conquistas. Mas para isso precisamos entender e reconhecer sempre Ele como o único e suficiente Salvador. Entender que Ele está no controle de tudo, que nada foge do controle das tuas mãos. Então eu não sei, Alba aqui relatou alguns processos que teve na vida. Eu não sei o que você pode estar passando neste momento, mas eu quero te dizer que existe solução. Eu quero te dizer que aquele que pode solucionar todos esses problemas, hoje Ele está aqui e quer. E que neste momento de comunhão, de paz, de relacionamento com Ele e com os demais, nós possamos entender esse momento memorial ao qual nós vamos estar vivendo daqui a pouco. Que essa graça que nos basta vem estar sobre a nossa vida, sobre esta igreja, sobre a nossa família. Em Gálatas capítulo 4, no versículo 13 e 14, ele diz: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. É posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Interessante, irmãos, que é no momento de dificuldade que nós vemos o poder de Deus se manifestar na nossa vida. É quando nós olhamos que tudo está fechado e que tudo está dando errado, é justamente nesta hora que esta graça, este poder, ele age na minha vida e na sua vida, na nossa vida. Que nós não viemos perder isso de tanto gracioso que Deus derramou sobre a nossa vida. Que a Bíblia diz que é um favor imerecido, que nós não merecíamos, mas mesmo assim, por amor, Ele nos concede, nos concedeu. Que tudo que tivermos passando, que possamos estar passando, sirva de combustão, de combustível, para a gente poder estar exaltando e enaltecendo o santo nome do Senhor. O mundo lá fora não entende isso. Para o mundo lá fora é loucura nós glorificarmos em momentos difíceis da vida, de estar louvando a Deus, de estar orando. Mas não perca esta comunhão, não perca isso de mais precioso que Deus colocou na nossa vida, que é buscá-lo, é orá-lo, é entender do poder da oração na nossa vida. Alba bem colocou aqui que o ministério de intercessão, neste momento difícil de sua vida, estava presente orando todo o tempo. Que nós possamos estar aprendendo nesta manhã, que nós possamos estar orando um pelos outros, porque é isso que o Senhor Jesus nos ensina na tua palavra. No versículo 8 ele diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. 3 vezes orei ao Senhor.
Paulo pediu ferventemente a Deus a remoção desse doloroso agravo. Eu acredito que você também já fez essa oração pedindo a Deus para tirar algo da tua vida que você não está suportando mais, que você não está aguentando mais. Mas olha o que Paulo nos ensina. A oração é bálsamo para toda ferida, um remédio para todo mal. E quando somos afligidos com espinhos na carne, devemos entregarmos em oração. Somos, às vezes, tentados para que possamos aprender a orar. Então, ore mais. Embora as aflições sejam enviadas para o nosso benefício espiritual, oramos a Deus para a remoção delas. Precisamos desejar que elas alcancem o fim para o qual foram planejadas. Eu fico vendo isso, irmão. Você vê que tudo é necessário. Os momentos que nós passamos na nossa vida é necessário para entendermos verdadeiramente quem é Cristo na nossa vida. Porque muitas das vezes queremos resolver as coisas da nossa forma, da nossa maneira, na nossa inteligência, na nossa força. E bem relatado aqui por Alba, me perdoa, mas eu vou te usar na pregação, que ela foi tentada, ela passou por isso tudo, mas não deixou de orar, não deixou, não cessou de buscar a Cristo para a tua vida, porque Ele que é a resposta para aquilo que precisamos. E Paulo nos ensina muito bem isso. Paulo orou ardentemente e repetiu os seus pedidos. Ele rogou ao Senhor 3 vezes, isto é, frequentemente. Nós não podemos parar de orar. Temos que estar orando frequentemente, pedindo a ajuda de Cristo para a nossa vida, pedindo que Ele nos ajude a suportar a adversidade que muitas das vezes vem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Se uma resposta não é concedida na primeira ou na segunda oração, devemos continuar e esperar até que recebemos uma resposta. A resposta da nossa irmã chegou. E eu creio que a minha, a sua, a nossa também vai chegar. Eu creio que a nossa já está na porta. Eu creio que é hoje que Deus está respondendo aquilo que nós temos pedido a Ele. O próprio Cristo orou ao seu Pai 3 vezes. Assim como os problemas nos são enviados para nos ensinar a orar, também eles continuam para nos ensinar a perseverar em oração. Muitas das vezes as coisas não acontecem porque nós caímos na zona de conforto. Simplesmente sentamos e falamos para Deus, resolve isso aí para mim. Enquanto a Bíblia nos ensina a perseverar, porque a vitória é certa, porque o milagre é certo. Assim como Paulo levou 14 anos para falar, entenda que tudo tem o teu tempo determinado na nossa vida. Se ainda não chegou aquilo que tu pediu,
que você pediu, é porque o teu tempo ainda não chegou, mas vai chegar. Eu já estou 14 anos na igreja. Eu já recebi várias coisas que iam acontecer na minha vida. Tem acontecido? Tem. Mas tem muitas ainda que estão para acontecer, e isso não é no meu tempo. Mas por isso eu vou deixar de estar louvando, adorando, exaltando o santo nome do Senhor? Não. Porque o meu tempo vai chegar. A minha hora vai chegar. A nossa hora vai chegar. O nosso tempo vai chegar, Rogério. Me permite que eu vou abrir algo aqui. Nosso irmão Rogério está aqui sentado hoje aqui. Veio adorar porque ama estar na igreja, ama estar na presença do Senhor. Porque ele entendeu e entende que isso é o melhor para ele, para sua casa, para sua família. Mas ontem, ao chegar na sua empresa, estava tudo alagado, irmãos. As águas subiram mais do que o normal. Os maquinários dele foram atingidos. Mas nem isso o impediu de estar aqui nesta manhã para honrar o Senhor. É disso que Paulo está nos dizendo. Porque a graça do Senhor te basta, Rogério. Porque eu creio que ao chegar amanhã na tua empresa, nenhum dos seus maquinários foram afetados. Por mais que a água subiu acima do normal, mas os teus maquinários não sofreram dano algum. Porque ao invés de lamentar, de murmurar, ele veio adorar. É disso que Paulo está nos falando nesta mensagem. É isso que Paulo está nos falando nesta manhã. Não importam as circunstâncias, não deixe de adorar. Não deixe de glorificar, não deixe de exaltar o santo nome do Senhor, não deixe de falar do amor de Cristo. Eu sei que é momento de Santa Ceia, cara, mas Deus é... Eu não nasci no berço evangélico. E eu vi um filme ontem em casa e está me relatando a isso. Porque é isso que Paulo, ele diz, quando ele fala que se orgulha dos seus sofrimentos, que Deus dá a resposta para ele, da oração, dizendo para ele que só a graça o bastasse, o basta na vida dele. Em um momento da minha vida, eu era jogador de bingo. Jogava muito. Alguns irmãos já sabem disso. E eu entrava no bingo escondido de Dona Irineia. Porque Dona Irineia é uma pessoa muito especial para a minha vida e na minha vida. Porque Deus usou aquela senhora para me resgatar. Então eu entrava, o bingo era do lado da loja dela, eu esperava ela sair da porta, ela ficava na porta, quando ela saía da porta eu entrava. E um belo dia, dentro do bingo, faltava uma pedra para me poder gritar bingo, saía tudo que era pedra, mas não saía que eu queria.
E eu passei o dia inteiro passando por isso, e a noite foi chegando. E num determinado momento, na frente do computador, eu falei para o inimigo de minha alma: você pode levar tudo, o dinheiro, a minha roupa, mas a única coisa que você não pode tirar de mim é a minha alma. A minha alma não te pertence. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo está trazendo à minha memória justamente isso. Que no momento de loucura, no momento que parecia tudo perdido para mim, e o inimigo tentando me destruir, eu falei para ele: a minha alma não te pertence. E a partir daquele dia, eu nunca mais entrei num bingo. Eu nunca mais joguei. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Jesus está falando para pessoas aqui dentro hoje: a minha graça te basta. E eu vou encerrar porque as horas já vão avançando. Tinha mais coisas, mas deixa para uma outra oportunidade. Mas eu quero te falar, pode subir o Ministério de Louvor. Eu quero dizer que a graça de Deus é suficiente para nós. A graça significa duas coisas. Eu quero só falar sobre isso e aqui eu encerro a palavra. Primeiro, a boa vontade de Deus para conosco, e isso é suficiente para nos esclarecer e nos vivificar. Suficiente para nos fortalecer e confortar, para apoiar nossa alma e alegrar nosso espírito em todas as aflições e agonias. Segundo, a boa obra de Deus para conosco, a graça que recebemos da plenitude que está em Cristo, a nossa cabeça, e dele será comunicado aquilo que é adequado, oportuno e o suficiente para os seus membros. Jesus entende e conhece as nossas necessidades e dará o remédio adequado à nossa doença, e não somente para nos fortalecer, mas para glorificá-lo. Sua graça é manifestada e magnífica. O poder da graça. O poder da graça. A natureza da graça de Deus. Eu não vou ler, depois vocês leem em casa, para adiantar. A natureza da graça de Deus, grande, em Atos capítulo 4, no seu versículo 33. Soberana, em Romanos 5, 21. Suficiente, em Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9. Rica, Efésios 1, no versículo 7. E no capítulo 2, no versículo 7. E universal, Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa é a graça que está sobre a minha vida. Esta é a graça que está sobre a vida desta igreja.
Esta é a graça que está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que Deus nos abençoe, que nos enche da tua graça, que nós não viemos perder isso e entender e ter a convicção que Deus está no controle de tudo.